Ao longo da história, e numa história mais recente, as mulheres elas se reinventassem, se reposicionassem, se ressignificassem, e nós podemos dizer que existe no mundo uma nova mulher. E esse fenômeno obriga o homem também a se enxergar, a se rever, a se reposicionar, a se ressignificar, a redescobrir a sua identidade masculina e pensar sobre o seu papel diante de um novo mundo, diante de uma nova mulher, diante de novas relações. E é sobre isso que nós queremos falar. Para mim, né, apesar de todas as conquistas deste universo feminino, né, mas ainda, e isto são as mulheres que dizem, não necessariamente os homens, mas ainda um grande número de mulheres, muito provavelmente a grande maioria, por estarem ainda sofrendo em seus ambientes, sejam eles familiares, religiosos, profissionais, etc., etc., aquilo que tem a ver com os privilégios que o homem tem só por ser homem. Ainda isso é uma realidade. Pode não ser uma realidade para uma parcela pequena do universo feminino que, por conta de suas próprias lutas, chegaram onde chegaram, mas não é incomum você encontrar, por exemplo, um único exemplo, né? Numa empresa você ter homens e mulheres ocupando a mesma função e elas ganham menos. Ponto. 2020, em plena pandemia. Isso está acontecendo. Então elas dizem assim, um dos desafios, e eu concordo com elas, um dos desafios nossos, meu e seu inclusive, do meu filho, do seu filho, né? É reconhecer que somos privilegiados, que nascemos num ambiente de privilégio, que nascemos e a nós nos foi dado um status desde quando nossas mães ficaram grávidas de nós, e nestes últimos tempos as mães sabem que é um menino que vem, ainda há um certo ambiente em que diz assim, ainda bem que é um menino, porque meninos vêm com privilégios, vêm com status. Olhe para si e diz assim, eu sou um privilegiado, eu nasci homem, eu posso andar como eu ando, fazer o que eu quero, dizer o que eu digo, ir para onde eu quiser, nunca, raramente alguém para comigo teve algum tipo de cerceamento. Agora minha irmã, minha prima, minha amiga, não foi bem assim, não foi bem assim. Estas mulheres, este grupo de mulheres no mundo, estilo Malala, por exemplo, que botou a cara para fora, arrancou o véu, e encontrou caminho, e encontrou lugar, e encontrou espaço, e criou espaço, onde não tinha, criou espaço, onde não tinha voz, deu voz, enfim. Estas mulheres, o que fizeram? Querendo ou não, acho até que a maioria não, mas querendo ou não, atropelaram esses caras. Atropelaram esses caras. De modo que eles perderam o rumo. Perderam o rumo. Eu encontro e converso com homens que eu percebo que eles... Eu até costumo dizer, Ed, e até gostaria, e tenho lidado com muitos deles, e gostaria de continuar, e ter até espaço e mais ambientes, e eu digo até ambiente físico para isso, para dar conta dos homens que se perderam nessa história. Se perderam porque só sabiam viver com privilégios, só sabiam viver a partir dos seus status. Quando esse status foi para a sua companheira ou para esse universo feminino, eles se sentiram atropelados e se perderam nisto. E aí eles estão num tempo de ter que se encontrarem.
de novo, e aí você tocou um pouco nisso, de se redescobrirem, de se ressignificarem, de se reinventarem. Mas há um problema aí, Ed. Porque a memória que eles têm ainda, e esta é uma memória que não sai de nós com facilidade, é a memória do bisavô, é a memória do pai, ou do tataravô, a história dos homens da família. E ele fica se perguntando por que eu estou decepcionando o meu tataravô, o meu bisavô, o meu pai que ainda está vivo. Meu pai estava vivo aqui até hoje, até agora há pouco. Por que eu estou decepcionando meu pai? Eu não estou dando conta de mim. E ele está se esforçando para tentar resgatar esse status, que é o status do privilégio. O outro desafio, seria o terceiro desafio, é ele, sim, buscar a reinvenção, a ressignificação, a reconfiguração, e todos os res que puder ser colocado nesse sentido, que dá essa ideia de repaginar-se, mas não repaginar-se a partir dos paradigmas dos homens da sua história. Porque eles estão na história, e que bom que nós os tivemos. Mas eles não dão conta desse tempo, dessa hora, desse atropelamento que aconteceu a partir do universo feminino. E de novo eu digo, graças a Deus. Graças a Deus. Então, para mim, o desafio, o outro desafio é ressignificar-se, reinventar-se, mas para voltar a ser o que você era, para ter o status que você tinha, querer os privilégios que você tinha. Perdoe-me, eu vou dizer algo aqui que pode ser ofensivo a alguns, mas é um parênteses. Por que, Ed? Por que o homem, no divórcio, volta para a casa da mãe? Por quê? Porque ele quer voltar para os privilégios. A minha mãe, que está viva até hoje, você sabe disso, se ela me vê lavando louças, ela vai dizer, filho, deixa que eu faço isso. E é por isso que eles voltam para a casa da mãe. Alguém já disse que homem sabe ser filho. Sabe ser filho. E nós temos que aprender não só a ser filho, mas nós temos que aprender a ser homem, a ser marido, a ser pai, a ser alguém do gênero masculino nesse tempo. Para encarar estas mulheres maravilhosas. Ainda no ambiente pastoral, no ambiente do confessionário, no ambiente das conversas informais e de pé do ouvido, ali onde muitas verdades surgem, ali onde você lamenta e chora junto com muitos. O que você ainda ouve, Ed? Ele não me ouve, ele não me percebe. Ele não se dá conta do que está acontecendo comigo. Ele não tem tempo para mim. Ele tem tempo para tudo, mas para mim não tem. E vai por aí. Eu nem quero me desgastar ou gastar o tempo neste ambiente aqui, porque ele me parece um ambiente tão batido, porque os programas e projetos e ministérios com famílias e casais lidam com isso o tempo todo, mas me parece uma questão recorrente ainda hoje. Ainda hoje. De você ter homens, companheiros de suas mulheres, ou pais de suas filhas, ou em ambientes de trabalho, ou ambientes acadêmicos, ou em outros tantos ambientes, em que lidam com as mulheres, cometendo os erros que seus bisavós cometiam, os erros que seus avós cometeram. Os erros que seus pais cometeram, meu pai cometeu, eu vi, eu testemunhei, eu sei. Minha mãe, outro dia, depois da morte do meu pai, ela disse assim, se eu soubesse o que eu sei hoje. Achei maravilhoso. E ela está com 84 anos. Se eu soubesse o que eu sei hoje. Se eu tivesse entendido, não ia ser como foi. E eu sei do que ela está falando. Ela me gerou com 19 anos. Eu sei do que ela está falando.
E, lamentavelmente, ainda você, nestes universos, transitando por eles, conquanto você tem razão e os que aqui estiverem olhando para mim dizendo assim, brega, não é bem assim. Também tem um universo feminino tirânico, déspota e assumindo posições e status tal qual os status que nós estamos querendo abandonar. E eu penso que aí, perdoe-me as mulheres no que vou dizer, penso que aí há que haver reajustes, há que haver entendimento, há que haver compreensão. Não vão pelos mesmos caminhos que nós fomos, tentando ter os mesmos privilégios que nós tivemos, que vai dar no que deu. Vai dar no que deu. O erro, se for cometido, vai acontecer a mesma coisa. Então, talvez seja uma boa hora, em plena pandemia, em 2020, que é um ano emblemático, de nós reconversarmos sobre estes universos e encontrarmos um bom termo, um bom lugar. E ainda mais para aqueles, tanto homens e mulheres, que em Cristo são apenas seres humanos, em Cristo reencontrar e imprimir em si e nas relações o amor, a compaixão, a misericórdia, a alegria, o afeto, a generosidade e a utilização de todo o ferramental que o ser humano é equipado, por Deus foi equipado para poder distribuir afeto, vida, distribuir vida em Cristo, fazer com que isso tudo se potencialize de tal modo que até pedir perdão seja normal. Que é algo que o universo masculino demora muito. Elas sempre foram melhores nisto, sempre. Alguém poderia dizer assim, mas isso está mudando. Em certos aspectos, de que bom que está mudando. E tomara que não mude tanto, que elas fiquem tão parecidas conosco, que se tornem tão injustas como nós fomos com elas. Não, um parênteses assim, às vezes eu ouço lá em casa assim, você não entende o que eu estou falando. E provavelmente é verdade absoluta, é verdade. Né? E eu preciso mergulhar nisso. Eu preciso saber e o que ela está falando. Quando você fala mergulhar no feminino, e você até tentou fazer eufemisticamente ali, todo no bom sentido, eu pensei, penetrar no feminino. Sim. Penetrar no feminino. E quando você falou assim do feminino, sabe que a primeira coisa que eu pensei foi que tem homem que não gosta de mulher, brega, gosta de sexo, mas não gosta de mulher. Sim. Gosta de sexo. Sim. Se pá, gosta de vagina, mas não gosta de mulher. Sim. Porque não vai no feminino. Não. A única vez, talvez, que ele pensa na mulher com alguma, é na hora que ele está se aproximando para transar. Sim, mas não tem. Eu me lembro de um retiro de casais da nossa igreja, que foi muito legal essa história, eu faço questão de contar. Nós separamos os homens e as mulheres, não sei se você estava nesse. E os homens tinham que dizer o que eles queriam que a gente dissesse para as mulheres. Uhum. E as mulheres o que elas queriam dizer para os homens. Uhum. E eu me comprometi de ser o porta-voz dos homens para as mulheres, e a Silvia a porta-voz das mulheres para os homens. Bom, não precisa dizer que elas tiveram um papo super sério. Sim. E a gente aqui do outro lado só balbúrdia. E um dos caras disse assim, a gente fica cercando a galinha o dia inteiro e na hora do vamos ver ela pula pela janela. Ó o vocabulário. E aí... Aqui cabe aquela fala do Cristo na cruz, né? Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Às vezes não sabem o que fazem. Mas sabe que eu falei isso para uma mulher, ou numa roda, ela disse assim, pastor, você devia ter dito isso lá na frente, que a gente ia dizer o seguinte, se ficasse cercando a gente o dia inteiro, a gente não saía pela janela. É que eles não prestam atenção na gente o dia inteiro, o mês inteiro, a semana inteira, a vida inteira. É isso aí. E aí, então, quando você falou isso sobre ir para o feminino, eu falei, tem cara que não gosta de mulher. Tem um texto que rola na internet aí, dito ser do Luiz Fernando Veríssimo, né? Que vale a pena encontrar e ler, né? Porque ele fala exatamente disso. Interessante.
Queria ouvir sobre o aspecto da natureza distinta entre homem e mulher. Há espaço que é exclusivo do homem e vice-versa? Olha, quando a Bíblia fala que o pastor Carlos citou, o Brega citou, em Cristo não há homem nem mulher, não há macho nem fêmea, Gálatas 3:28, é claro que ele não está dizendo que não existe gênero. Não. Porque Deus nos criou masculino e feminino, Deus criou macho e fêmea, os criou. Dizer, a compreensão do texto bíblico é que a imagem de Deus não está nem no masculino isolado, nem no feminino isolado, mas na unidade masculino e feminino. Dessa relação de diferenciação, de diversidade, né? Diversidade, igualdade, porque não é assim, é assim. Somos diversos, mas somos iguais. E somos complementares para uma vida de mutualidade, onde a riqueza de um e do outro expressa a totalidade da imagem de Deus. Se há lugar que é só do masculino e do feminino, eu acho que isso tem muito a ver, e muito mais a ver, com construção cultural e histórica, Muito. do que com orientação bíblica. Não. Agora, claro que o homem tem mais força física do que a mulher, é verdade. Mas daí a você reconhecer que isso significa lugar só do masculino e só do feminino. Toda a força, né? E uma coisa que eu sempre digo, que é o meu lamento, que é a gente não dá à luz, né, Brega? A gente não pare. Não. E a gente não amamenta, não dá peito para criança. É isso. Então isso é uma coisa do feminino. E nisso nós temos que... Então é claro que tem nos coisa dobrar. que só mulher faz e coisa que só homem faz, mas isso não diminui nenhum dos dois. E isso não estabelece relação de hierarquia entre ambos, porque na compreensão bíblica é diversidade, igualdade e mutualidade. Agora, eu acrescentaria a isso, já que a pergunta fala da questão de espaços, né, dos seres, né? Diria assim, quanto mais, tanto um quanto o outro, potencializar aquilo que há de melhor em cada um, melhor será o ambiente dos dois. Tipo, a tendência, posso estar errado, mas eu tenho experiência de vida. A tendência é o destaque para o que não é bom no outro. E com algumas falas muito comuns e corriqueiras e cotidianas que se tornaram um vocabulário normal, não poucas vezes entre homens e mulheres, não importa aonde estejam enquanto categorias e responsabilidades, né? Mas do tipo assim, você é lerdo mesmo. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes. É lerdo mesmo. E olha, se não é, vai ficar. Ou vai se comportar como tal. Né? Esse é o tipo de potencialização daquilo que não é bom nele, que o outro que viu, tinha que chegar, né, e ser alavanca para que ele saia dessa situação. E não ser aquele que potencializa ainda mais esse mal. E no ambiente da relação destes universos, isso acontece com frequência. Aliás, isso gera violência, inclusive. Não entrei muito no aspecto da violência, até porque há muitos temas que poderiam ser tratados aqui. Mas isso é comum, isso é comum. As mulheres, o universo feminino, por terem que correr para conquistar, não é? Vão, às vezes, por esse caminho. E às vezes digo assim, às vezes tem um homem bom ali. Tem um homem bom ali. Mas ele traz uma história, uma história de vida, de religião, de cultura, que se ela não for agressiva para cima na tentativa de conquistar ali o seu direito, já que ele não quer abrir mão, mas também não faz nada, né? Aí ela vai e ela começa a diminuí-lo, a pequená-lo, a meniná-lo, entendeu? E de repente ela tem um ser que não é compatível com ela. E aí já há um divórcio. Ali já há um divórcio. Porque isso acontece. Ela acaba transformando aquele que poderia ser, e às vezes era, um bom homem, mas em alguém incompatível com o status que ela adquiriu.
E isso é tão triste, Ed, no ambiente pastoral e da amizade e das proximidades que temos. Eu, particularmente, vejo isso com muita frequência, tanto de um lado quanto do outro. Mas agora, sobretudo, por conta desse avanço do universo feminino, que o tempo todo aplaudindo, né? Mas às vezes não botam olhos bons sobre ele, que precisa de uma repaginada, né? De uma ressignificada, mas não dá conta de fazer isso sozinho. Aliás, sozinho a gente dá conta de alguma coisa. Sozinho ninguém é capaz. O velho ditado da nossa cultura, né? Quem paga, manda. Quem paga, manda. Né? Mas há muitas famílias no nosso Brasil que são sustentadas pelo trabalho das mulheres. Há muitas famílias, inclusive, sem a figura do masculino, só de mulheres. Há muitas casas em que só tem mulheres. A mulher é a cabeça da casa. Matriarcal. Porque Mas não é assim que ela é matriarcal porque subjugou o masculino. Não, é porque o homem vazou, sumiu. Sim, sim. Né? Então tem isso aí, tem muitas famílias que estão estruturadas a partir da força, da potência econômica da mulher, e isso é uma coisa muito complicada. Quando a mulher ganha mais que o homem, quando a mulher não apenas ganha mais do que o homem, mas ela não está mais dependente economicamente do homem, porque as nossas avós, bisavós, elas eram dependentes econômicas dos seus maridos. Mas hoje não, as mulheres elas têm uma formação acadêmica não raras vezes melhor. Enquanto elas estão fazendo pós-graduação, nós estamos vendo o jogo do Campeonato Brasileiro. Lerdos. Tem formação Demora. acadêmica melhor, estão na luta aí no mercado de trabalho e tal. E aquela velha figura de que o homem era o provedor porque era o caçador, hoje, Não. muitas mulheres estão caçando muito melhor do que os homens. Sim. A gente está falando de uma sociedade estruturalmente machista, de uma história milenar de machismo estrutural e estruturante. Nós estamos falando disso e, ao mesmo tempo, estamos dizendo que a maior crítica aos homens do nosso tempo é a sua fragilidade, a sua infantilidade, não assumir o seu lugar, o seu papel, e que a mulher é que tem que ir lá buscar ele. Quer dizer, o que está acontecendo com esses homens? Então. É isso mesmo? Nós estamos lendo certo? Ou o que está acontecendo? Por que esse homem está fragilizado desse jeito aí? Então. E a brutalidade masculina não é uma forma de não admitir a fragilidade. Quase 100%, a não ser as más índoles. Fale mais sobre isso aí, desenvolva. Quase 100%. Desenvolva. Mas eu tenho para mim que isso cai uma certa responsabilidade sobre o universo feminino, que também precisa fazer a sua lição de casa nesse sentido. Se nós precisamos abrir mão, né, do fato de ter historicamente os privilégios, etc., que chegaram até aqui, também isso nos foi dado porque mulheres nos deram isto. Eu lembro da minha mãe dizendo assim, meus filhos não lavam louça. Minha mãe deu conta do meu pai, de 4 filhos, de um primo irmão, de 3 cunhados, no mesmo tempo. Que mulher é essa, velho? Então, assim, elas contribuíram para que alguns de nós chegássemos onde chegamos. Mas, por conta de todo o contexto da sociedade, para a gente não se entregar na fragilidade, na vulnerabilidade, nos tornamos agressivos. Nós nos tornamos, eu não, você acha que também não, né? Mas há uma possibilidade. Vou perguntar para a Silvia. Mas, assim, penso que as mulheres, nessa ascensão, né? Quando elas não poucas vezes eu acompanho, né? Meu Deus, né? Quase 40 anos de jornada pastoral, você acompanha casais, né? Que começam às vezes ele aqui, ela aqui, né? E ela vem, e você percebe quando estão aqui, ó, né? E você percebe que aqui é o ponto crítico, que ele começa a se sentir, e aí às vezes vai para a agressão, né? Ela se sente também, né? Ela se percebe, nossa, meu Deus do céu, e aí ela olha para cá e diz assim, e começa, né? Tá. E começa. Então, eu penso que nesse ponto aqui, e há muitas mulheres e homens exatamente nesse ponto,
que é hora de bater os olhos uns nos outros. E aí eu, de novo, penso estar sendo muito romântico nesse sentido. Mas, meu Deus, será que essa lerdeza, essa falta de iniciativa, esse encavernamento, essa timidez, isso tudo, não é o pior dele e o melhor dele está sendo camuflado, está sendo escondido por causa dessa opressão que ele está sofrendo? E que aí, se ela consegue trazer isso para fora, e aí de novo volto, né, arrancar e trazer para fora o melhor desse homem, não seria? E a gente vê casais muito interessantes. Mas aí, novamente, é a mulher quem tem que ir lá. Ela já pariu o filho, tem que parir o marido agora. Mas eu tenho para mim que é um ônus pode ser. Que ainda será a nossa delas. Conversa nos levou para um lugar que é o seguinte. Acho que a gente conseguiu mapear pelo menos 3 dinâmicas de relações de masculino e feminino. Nós estamos falando de casal, dentro de casa. Sim, sim. Que representam esses universos. Uma dinâmica é a velha estrutura machista de subalternidade. O homem acima da mulher e a mulher ainda subjugada. Sim. Essa é uma dinâmica que existe. Tá aí. A segunda dinâmica é, talvez o oposto, o feminino ressentido que vai agredir esse masculino aqui que subjuga e vai gerar o outro lado da mesma moeda, digamos assim. E tem aqui no meio esta onde eles se encontraram aqui. E essa mulher está dizendo, olha, aquela relação lá não é mais satisfatória e aceitável. E a gente precisa renegociar e repactuar a nossa relação, porque o mundo todo está repactuando, a sociedade está repactuando, e aquela relação não é mais aceitável. E eu penso que isso não tem nada a ver com quem lava a louça e quem não lava a louça. Não. Isso não tem nada a ver com quem troca pneu de carro e quem não troca pneu de carro. Isso é uma discussão, para mim, ela não é tão razoável. Muito embora, sim, exista a responsabilidade no operacional, da família e da casa fica nas costas da mulher. Eu tive um amigo hoje, mora no céu. Ele dizia assim, eu fiz um acordo com a minha mulher, ela cuida dos problemas pequenos e eu cuido dos grandes problemas. Ela cuida da escola das crianças, do aluguel, ela cuida da conta de luz, do supermercado, eu cuido da camada de ozônio, da crise do petróleo, da guerra do Golfo, do problema da Palestina. Em outras palavras, ele cuida de nada. E toda a dinâmica operacional da família fica na mulher. Esse ônus aqui. Isso tem que ser renegociado. Não é mais aceitável. Inclusive o operacional. Eu acho que é uma mudança de pensamento. Tem um pensamento para mudar, ora nela, ora nele, talvez mais nele, porque tem que abrir mão dos privilégios, né? Mas é um pensamento que tem que mudar. E a gente não muda se não mudar o pensamento. Tem que mudar aqui. Eu preciso começar a lavar a louça aqui, para depois encostar a barriga na pia e dar conta da louça. Se isso não acontecer aqui, eu vou até fazer, mas ranhetando, vai fazer, tipo, estou ajudando. Para É, pagar de bom marido que ajuda na cozinha. Para você dizer que eu sou um cara legal. Para sair na foto do Instagram. Eu não gosto muito do conceito de papéis. Eu acho que eu prefiro funções. E essa é uma discussão muito antiga e, evidentemente, que tem toda uma abordagem teológica e bíblica dentro da tradição, que eu chamaria de tradicional ou tradicionalista, que estabelece a função do homem acima da mulher, a mulher com uma submissão, e também uma abordagem que é muito a partir da realidade biológica, do tipo a constituição do masculino e a constituição do feminino, a partir das diferenças biológicas, geram papéis diferentes. Aí é que eu digo, eu acho que não geram papéis diferentes, os papéis são construtos culturais. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Então, a engenharia é coisa de homem. A música, a dança, a arte, a estética, a moda é coisa de mulher. Quer dizer, e essa percepção
é que eu compreendo absolutamente ultrapassada. Prover é coisa do homem, cuidar dos filhos é coisa da mulher. Eu penso que essa ideia de que o homem é o caçador e a mulher fica cuidando dos filhotinhos e ele volta com a caça. Quer dizer, essa mentalidade, eu penso que é absolutamente ultrapassada e não faz o menor sentido. A única coisa que eu tenho para mim é que a mulher, ela dá à luz e amamenta. E isso é um nó na minha cabeça, o que me leva a compreender evidentemente que existe diferença de função. Aquilo que as mulheres são capazes de fazer e aquilo que elas não são capazes, e os homens não são capazes, mas não é por incompetência e não é porque elas estão diminuídas, ou, por exemplo, o fato de que eu não dou à luz, isso não me diminui como ser humano. A relação de igualdade está aí. Por isso é que a gente tem que resgatar o Gênesis. No Gênesis diz que Deus nos criou macho e fêmea, a sua imagem. A imagem de Deus não está só no masculino nem só no feminino. Então Deus nos cria de maneira complementar, com uma diferença, mas com uma complementaridade. Em unidade, diversidade e complementaridade. Agora, os papéis, eu acredito que ao longo do tempo, cada cultura foi encontrando os papéis masculinos e femininos, e nós estamos vivendo um tempo de uma discussão muito profunda, necessária, urgente, de renegociação de papéis. Se a gente pega aquela ideia de que o homem sai para caçar e a mulher fica em casa, isso não faz o menor sentido na nossa sociedade, inclusive com muitas mulheres que têm uma experiência profissional de melhor sucesso do que os seus pares. E como é que fica essa relação? Tipo assim, hoje a mulher sai para caçar e ela volta com a caça e o homem não sai para caçar, ele cuida das crianças. E isso significa que isso é um casal disfuncional? Isso significa que esta é uma família desequilibrada? Não necessariamente, depende dos arranjos que cada casal vai fazer. Agora, que existem funções que o homem, por ser homem, tem maior propensão para realizar e que a mulher, por ser mulher, tem também, não resta a menor dúvida. Responde a pergunta de o que é ser submissa e o que é ser o cabeça. Existe essa diferença? Existe porque o Paulo falou. A primeira coisa que eu queria responder para você é, eu não sei. Eu não sei responder essa pergunta do que é ser submisso e o que é ser cabeça. Eu saberia se eu estivesse vivendo 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu esse texto. Mas hoje, eu confesso, primeira coisa que eu queria dizer é, eu não sei. Agora, eu sei algumas coisas que não quer dizer. Não quer dizer que o homem é uma autoridade sobre a mulher, por ser o cabeça, e que deve ser acatado, obedecido de maneira irrestrita. Porque se a gente fizer uma leitura literal desse texto, que a mulher deve ser submissa ao marido, que é o cabeça, assim como a igreja é submissa a Cristo. Bom, a submissão da igreja a Jesus Cristo, ela é radical, absoluta, e a autoridade de Jesus é inquestionável, ele mandou fazer, você faz e ponto final. Você vai aplicar isso para a relação do masculino e feminino? Assim como Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é submissa a Cristo, o homem é o cabeça da mulher e a mulher é submissa de maneira irrestrita, não quer dizer isso. Uma outra coisa que eu acredito que embora eu não saiba responder direito, eu tenho intuições, é que quando o texto bíblico e o Paulo diz assim, que o marido é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, a maneira como o apóstolo Paulo aplica esse princípio de ser o cabeça não tem a ver com o exercício de autoridade e de domínio. Tem a ver com entregou-se por ela. Na nossa tradição cristã, sacrificou-se por ela. Então, o que significa ser o cabeça? Significa ir para o sacrifício.
Na tradição, a gente pensa que ser o cabeça significa exercer autoridade, controle, exigir obediência e respeito. No texto bíblico, se a gente levar em consideração o que o texto está dizendo, ser o cabeça é ir para o sacrifício. Ser o cabeça é abrir mão de si em benefício do outro. Então, é mais ou menos o seguinte, eu tenho essa ilustração para mim, que eu não teria nenhum problema de um dia se eu tivesse, por exemplo, desempregado e a Silvia estivesse empregada e ganhando muito bem. E eu estou desempregado, eu não tenho problema nenhum com isso. Só que pensa num dia quando os dois estamos desempregados. Sentamos na sala, um olha para o outro e ela diz assim, não tem nada para comer aqui em casa. Eu acho que ser o cabeça é eu me levantar e dizer, bom, eu vou me mexer. Ser o cabeça é ser o primeiro a se mexer. Não significa que ela não possa se mexer. E não significa, inclusive, que numa determinada circunstância ela diz, não, nas atuais circunstâncias é melhor eu me mexer do que você, porque eu estou mais habilitada, mais capacitada, a situação é mais favorável. Então, está vendo como é muito complexo isso? De certa maneira, ou levando a leitura do texto mais adiante, eu diria, ser o cabeça é dispor-se ao sacrifício. É ser o primeiro a se levantar para fazer aquilo que deve ser feito. A Bíblia tem toda uma lógica que reflete o seu contexto histórico, social, cultural, que é patriarcal, na nossa linguagem contemporânea, machista. Que a mulher está em condição de subalternidade e que ela é um perigo. Se deixar solta a mulher, ela gera o caos. Então o homem, que é a razão, coloca essa mulher sob o seu jugo para ela não causar problema. Por quê? Porque ela causou problema lá no Éden. Foi a ausência de Adão que fez a mulher conversar com a serpente, e esse é um argumento da tradição que o Paulo vai resgatar. Ó, a mulher pecou primeiro. Está em Timóteo 2. A mulher pecou primeiro. E mais, a mulher foi criada em segundo lugar. Então, além do homem ter sido criado primeiro, e a mulher veio depois, foi ela quem pecou primeiro, e ele veio depois. No bem, ele tem primazia, no mal, ela tem primazia. Toda a lógica vai se construir a partir daí. Aparentemente, as maiores discussões e lutas dessas causas de igualdade são defendidas por pessoas que não frequentam a igreja e que não são cristãs. Porque elas não têm toda essa doutrinação bíblica da tradição judaico-cristã, teológica, que retroalimenta o lugar de subalternidade da mulher. Elas não foram criadas numa casa que dizendo que você tem que obedecer o marido porque o marido é o cabeça. Elas não foram criadas numa casa em que os homens ficam usando a Bíblia para abusar de mulheres. Essas pessoas não foram criadas numa casa ouvindo que não se pode levantar a mão contra o ungido do Senhor, o ungido do Senhor. Elas não foram criadas numa cultura hierárquica. É por isso que elas têm mais facilidade e sensibilidade para perceber a dignidade humana e tentar e se rebelar contra essas estruturas hierarquizadas e opressivas. Acho que a nossa tradição religiosa atrapalha bastante nesse momento.